Olá pessoal, vamos então iniciar mais uma parte do nosso estudo do livro Missionários da Luz. É um grande prazer nós estarmos juntos novamente. Nós estamos ainda conversando sobre o capítulo 13, Reencarnação, falando do processo de reencarne do Segismundo, como vocês já sabem, né? E nós estamos num momento aqui em que o Alexandre, o instrutor Alexandre, está conversando com o Segismundo, procurando estimulá-lo a uma atitude mental correta, adequada, positiva, para que ele adentre na experiência de uma reencarnação, da próxima reencarnação, com consciência e participando ativamente desse processo, de modo que ele possa auxiliar os espíritos construtores e todos que ali estão para ajudar na construção do próprio organismo dele, que é de vital importância. Né? Se ele não auxiliar nesse período, pode dificultar bastante para os espíritos amigos todo o processo de construção do seu organismo, né? Podendo inclusive gerar desarmonias futuras no ajustamento espírito-corpo, né? Como o Alexandre falou no último áudio que a gente, no último vídeo que a gente fez, tá? Muito bem, então, após o Alexandre conversar com o Segismundo, né? O Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste, né? Que para ele era difícil, né? Lidar com essa situação, né? Era complicado mudar de atitude mental assim. Ele já estava naquele estado porque sentindo os fluidos com a matéria, né? A gente até comentou isso, o Alexandre comentou que ele estava perdendo contato com os corpos que ele utilizou, com os veículos que ele utilizou no plano espiritual. Olha que interessante. E estava se aproximando mais da esfera material, das energias materiais, o que provocava um certo abatimento nele, né? Então Alexandre falou assim: não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Né? Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Né? Quer dizer, não atrapalhe o seu momento que é precioso, né? Criando aflições dispensáveis, né? Aflições que não precisariam ser cultivadas, eram perfeitamente dispensáveis, né? Então o Alexandre está estimulando ele ao equilíbrio, né? Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Vi-o, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a, respeitoso, em sinal de reconhecimento. Né? Você vê o carinho, né, de um espírito para com o outro, né? Ainda mais percebendo a autoridade moral do Alexandre, que dá a entender aqui nesse livro que é um espírito de uma condição muito boa. Né? O André Luiz mesmo se afeiçoou a ele, a gente vai ver no final do livro, que ele se afeiçoou assim de uma maneira talvez que a gente nunca tenha visto nos livros dele, né? A afeição que ele criou pelo Alexandre. Deve ser um espírito assim realmente muito, muito evoluído, né? Ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. O André Luiz ficou pensando, né? Puxa vida, né? Que trabalho que a gente deve dar para os espíritos e como que a gente recebe a ajuda de o concurso, né, de um monte de espíritos, provavelmente, porque no caso do Segismundo aqui, a gente está vendo quanta gente trabalhando para que ele venha novamente, né, com algum planejamento, com algum programa. Né? Então, André Luiz estava pensando, né, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Todos recebemos, é lógico que como a gente já conversou, já estudamos aqui,
aquelas reencarnações que têm um impacto social, que estão programadas para terem um impacto social maior, elas recebem um contingente de ajuda maior também, né? Aquelas que vêm num esforço apenas evolutivo, que os espíritos chamam assim, né? Reencarnação de esforço meramente evolutivo, ou seja, que diz respeito apenas à evolução da pessoa, que não terá um impacto social maior, né? Geralmente elas têm um auxílio menor, tá? Mas não deixam de ter auxílio, né? Jamais. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final, né? Então, você vê, fizeram todo o trabalho de aproximação com Adelino, que não queria recebê-lo na sua casa, tal, né? Fizeram todo aquele ajustamento, e ainda agora, né, quando o Segismundo sente vontade de recuar, sente insegurança, tristeza, os espíritos estão ali ainda para dar aquela força, né? Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Então, os espíritos construtores, esses técnicos da vida espiritual, começaram o trabalho dos passes da magnetização. Nós não sabemos exatamente o que fizeram, como fizeram, né? Aqui nós vamos ter algumas informações, mas é diferente de nós presenciarmos e vermos em detalhes, né, os movimentos, né, a postura de todos eles. Isso nós não temos ainda esse acesso, né? Acesso a essa informação. Então eles começaram a magnetizar, a magnetização do corpo perispirítico, do perispírito do Segismundo, que está reencarnando, né? E eram auxiliados grandemente pelo próprio Alexandre, que é um espírito de muita condição, que os espíritos bons sempre podem ajudar de alguma forma, né? Sem que me possa fazer compreendido, né? Aí começa a parte mais técnica, né? Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, né? Devo dizer que alguma coisa, entre aspas, alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Tá? O André Luiz já falou aqui, o próprio Alexandre comentou que ele estava perdendo energias que pertenciam ao plano espiritual, para que ele pudesse se preencher perispiritualmente com as energias da matéria. Então ele estava se desligando progressivamente do plano espiritual e se ligando progressivamente à matéria, né? Então, dá para a gente imaginar, à medida que eles estavam aplicando passes, magnetizando ele, alguma coisa, alguma substância, né, estava sendo eliminada da forma de Segismundo. Tá? Então ele estava perdendo alguma coisa, estava saindo dele alguma coisa. Deveriam ser energias espirituais que pertencem à vida espiritual, que estavam sendo eliminadas, né? Eles estavam dando continuidade a um processo que já estava acontecendo, tá? Então ele estava apenas dando continuidade a esse processo, né? Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Olha só, né? Quer dizer, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, né, ele ia se tornando mais pálido. Até no plano espiritual, né? Engraçado isso, né? Que na Terra, quando a gente perde sangue, a gente fica pálido, né? No plano espiritual, quando eles perdem fluidos, né, fluidos que são vitais para eles no plano espiritual, que são assim fluidos
né, que ajudam no bem-estar, porque os espíritos têm corpo, eles têm um corpo, é o perispírito, tem órgãos, são órgãos um pouco diferenciados dos órgãos materiais, né, até por uma questão de função. O órgão depende da função dele, a função e o órgão, né, andam juntos aí. Então, nós sabemos que o corpo perispiritual sofre algumas mudanças, porque a alimentação é diferente, né? A própria questão sexual, o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, que existem modificações grandes na área sexual, nos órgãos sexuais, de expressão, né? Então, existem mesmo alterações, né? Mas, células do corpo perispiritual, né? O próprio Hernani Guimarães Andrade, ele fala no livro Psiquântico, né? Ele fala dos átomos espirituais que compõem o corpo espiritual. Ele chamou de psiátomos, né? Mas enfim, é um corpo com todas as funções, né? Só que mais sutil do que o corpo material, né? Então ele está perdendo essas energias que pertencem à vida espiritual e fica pálido, né? Como alguém que aqui perde também vitalidade, né? Num processo de doença, né? Então, continuando aqui, ele diz assim: seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. Então, seu olhar parecia penetrar outros domínios. Porque à medida que ele vai perdendo contato com a vida espiritual, ele vai adentrando no contato cada vez mais com a vida material, né? Então o olhar estava vago, menos lúcido. Nós sabemos que aqui na matéria estamos menos lúcidos do que na vida espiritual, né? Aqui na matéria a resistência do corpo, né? Todo o organismo funciona como uma resistência, como uma armadura que impede a percepção clara das coisas, as funções claras do pensamento, da memória, né? Todos nós já sabemos disso, né? Então ele, como estava fazendo o caminho inverso, né? Vindo do espírito para a matéria, ele estava perdendo lucidez, diferente dos espíritos quando desencarnam, né, que com o tempo começam a ver as coisas mais claramente, começam a lembrar do passado, começam a ter um acesso ao seu potencial mais integral, né? Aqui a gente está vendo o contrário, ele está perdendo as suas condições mais lúcidas, né? A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos, mantenha a clareza de propósitos e pensamento firme. Né? Então, Segismundo falou com autoridade para ele, porque tem hora que os espíritos bons, eles são firmes, são enérgicos, né? Usam a autoridade quando aquilo será bom para nós, porque às vezes a gente começa a se largar, começa a se abandonar, e os espíritos falam: ajuda, né? É muito importante que você ajude e tal. Eu tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer, tadinho, né? Ele se esforçava por obedecer, né? Mas devia ser difícil para ele, né? Devia ser difícil para o Segismundo obedecer de fato, né? Seguir as recomendações, sentindo esse arrastamento para a matéria, esse arrastamento, essa perda de lucidez, né? Não é fácil isso, né? Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Então, o Alexandre está pedindo ajuda dele: olha, nos acompanha, que sintonize conosco, pensando na forma pré-infantil. Olha que importância da atitude mental do reencarnante, né? Então a fase de bebezinho ali, criancinha bem pequena de berço, né? Imagine essa realidade, né? Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Né? O André Luiz, em outros momentos, ele fala de situações, inclusive
no livro Obredos da Vida Eterna, ele fala do uso da visualização, da mentalização no, no, no templo da bênção, não lembro agora, no santuário da bênção, acho que é, onde eles foram orar antes de vir para a Terra, né? Então fizeram aquele exercício lá de criar num globo cristalino, né? Onde iria aparecer um espírito de muita luz ali. Eles tinham que criar uma paisagem, né? Vocês devem conhecer isso. Eles tinham que criar uma paisagem. Todos os assistentes da plateia, eles teriam que mentalizar naquele globo uma linda paisagem e tal, para receber aquele espírito amigo que estava vindo de planos muito elevados, né? Dentro daquele globo cristalino. Então a importância do pensamento. Aqui na matéria a gente ainda não valoriza como deveríamos. A força mental, a visualização, a mentalização, o pensamento positivo, tudo isso deveria ser muito mais valorizado. Inclusive no meio espírita, hein? Porque tem muito espírita ainda que não acredita em pensamento positivo, força do poder mental, não acredita nisso. acha que é fantasia, que é bobagem. Por falta de estudar a própria doutrina, né? Por falta de estudar o próprio Evangelho, porque cita na área lá quando fala da fé, do poder que todos nós trazemos, né? Do fluido cósmico em que todos estamos mergulhados e nos comunicamos através do fluido cósmico. Então, como duvidar da força do pensamento? Joana de Anjos fala que a gente plasma a nossa vida exterior, resultado do que nós temos plasmado ao nosso redor. Né? O mundo interior cria o mundo exterior. Tá? Então, são vários espíritos falando a respeito disso. Né? Então, aqui a gente vê a importância disso na reencarnação, já no começo da nossa vida. Né? E depois a gente nega isso ainda. Né? A gente se dá ao luxo de negar, né? A Joana de Anjos fala da importância da visualização terapêutica, mentalizar a cura, né? A melhora, a mudança da nossa existência para melhor. Tudo isso nós podemos visualizar, materializar, começando do nosso pensamento, né? Então, continuando, né? Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Né? Então mentalize essa volta sua à carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Né? Quer dizer, ele como, né, um estudioso também deveria ter, né, essa imagem embriológica aí do feto. Né? É bom a gente estudar isso. Um pouquinho de embriologia, né, de anatomia, a gente estudar, a gente ter essas imagens dentro de nós, faz parte do autoconhecimento também, né, com relação à parte biológica. Né. Então lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino. O Alexandre aqui no caso, ele está praticamente induzindo um processo hipnótico, sugestivo, né? O Alexandre está usando o poder da sugestão também aqui, para induzir perispiritualmente, mentalmente e perispiritualmente, o Segismundo a alterar a sua forma de expressão, né? Havendo essa miniaturização, voltando à fase fetal, né? Então ele está praticamente induzindo o Segismundo aqui a isso, né? Faça-se pequenino, imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem, né? Para recomeçar novamente, né? Refazendo a sua vida. Então. Compreendi que o interessado precisava oferecer um maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Então começou a reduzir a forma dele. Né? Nós sabemos no plano espiritual que
o espírito ele pode se mostrar perispiritualmente. O perispírito é muito maleável ao pensamento, né? Então ele pode se apresentar conforme o pensamento dele, né? Uma pessoa pode se apresentar a imagem de um ancião ou de uma pessoa mais jovem, né? Como ele gosta. A ascendência mental sobre o perispírito é muito grande. Então o Alexandre ele está utilizando esse potencial que nós temos, essa possibilidade maleável do perispírito, né? E o poder mental influenciando nessa maleabilidade, nessa mudança perispiritual, né? Então ele estava reduzindo, tá? O seu tamanho, né? A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Quer dizer que deu trabalho, né? Nós não sabemos exatamente como é, mas é talvez como se fosse apertar, reduzir, né? Imagina você colocar uma caixa, uma coisa que está grande, cada um empurra de um lado lá para... Né? É uma imagem grosseira, eu concordo, peço desculpas, né, para vocês, mas é algo meio similar a isso, né? Tem que se vincular ao útero materno, né? Tem que começar pequenino, um espírito que já é grande, né? Então eles têm que fazer esse processo de miniaturização, né, da forma perispiritual. Então deu trabalho, não foi curta nem simples a operação. Então tiveram que suar ali magneticamente para conseguir esse resultado, gente. Pelo que o André Luiz fala aqui, né? Segismundo parecia cada vez menos consciente, né? Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Então, ele estava num processo de embotamento, ali, num processo de perda dessa lucidez, né? Nesse processo intermediário, né? Porque agora ele vai voltar a ser criança, né? Vai ter que fazer o processo todo, ele está perdendo as condições dele, até a fala está ficando complicada de ser exercida, o raciocínio, né? Olha que coisa. Mas porque a criança, por exemplo, a criança pequena, ela não vai ter instrumentos nenhum de comunicação, né? Ela vai ter o choro, vai começar a ter alguns movimentos, né? O recém-nascido, por exemplo, vai começar a ter alguns movimentos, vai ter o choro, que é praticamente o modo dela se comunicar com o ambiente, é o choro. Olha só que redução da capacidade do espírito, né? Não porque o espírito não tem essa capacidade, mas porque o corpo não está maduro, não estará maduro para essa expressão, né? E vai ser assim durante um longo período. Só passo a passo o espírito vai conseguindo retomar a sua livre expressão da fala, dos movimentos, não é? Mas isso vai demorar anos para ele readquirir essa possibilidade. E a reencarnação vai se completar só lá na adolescência, né? Praticamente, né? A gente tem um grande período até uns 7 anos mais ou menos, e depois tem um outro grande período até uns 13, 14, puberdade, depende da pessoa, começa antes ou depois, aí depende, né? Que é um processo hormonal mais intenso, a mudança do corpo. Mas aí é outro assunto, nós vamos entrar nisso aí depois, né? Ou já falamos sobre isso, nem lembro mais. Porque é longo o livro, né? E a gente vai devagarzinho. Já nem lembro mais se nós já falamos sobre isso. Mas se não falamos, vamos falar. Se já falamos, vocês olham nos áudios anteriores lá, né? Então vamos ver aqui. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se a de uma criança.
né? Quer dizer, por fim, o resultado final da coisa, o André Luiz percebeu que ele estava parecendo uma criança, né? Nós não sabemos exatamente uma criança de que tamanho, como é isso, né? Ele não colocou assim exatamente a impressão dele, né? Mas tudo bem, se assemelhava a uma criança, se assemelhava a uma criança, né? Então era parecido, algo parecido com uma criança, né? O fenômeno espantava-me. Eu não pude conter as interrogações que se me represavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador, que me percebeu num relance a curiosidade, né? Então, olha só, o Adelino e a Raquel estavam no relacionamento sexual deles, no ambiente, no quarto deles, lá, no ambiente privado. Nós já falamos sobre isso, né? A questão da segurança, da privacidade, né? Nas casas em bases retas, né? Então eles estavam lá, né? E os espíritos trabalhando ali com o Segismundo, né? Então eles têm algum tempo, tem um intervalo aí, um intervalo para o cafezinho, né? Se fosse aqui na Terra, né? O intervalo das rosquinhas, do cafezinho. Lá no plano espiritual a gente não sabe se tem um suco, tem uma sopa, alguma coisa, né? Uma fruta, né? Para recuperar as forças, nós não sabemos aqui. Mas eles tinham um intervalo, né? No intervalo, o Alexandre e os espíritos construtores teriam possibilidade de conversar, o André Luiz teria possibilidade de tirar algumas dúvidas e tal, né? Então ele se acercou do Alexandre e o Alexandre percebeu a curiosidade dele, né? Acolheu-me cortês como sempre e falou: já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. O Alexandre já conhecia o André Luiz, né? Pesquisador do jeito que era, repórter dos espíritos, né? Aqui para a Terra, então estava doido de curiosidade para entender melhor, até para poder passar para a gente as informações, né? A gente percebe essa preocupação dele sempre, né? Sorri desapontado, né? Mas cobrei ânimo e indaguei: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Eu não imaginava que o trabalho de reencarnação fosse assim tão complexo, tão meticuloso, né? Aí o Alexandre respondeu, né? Olha, o trabalho enobrecedor está em toda parte. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Então, esse pensamento de ociosidade, né? Esse pensamento de ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos, né? Que acabaram abafando aí a verdadeira religião, né? A verdadeira fé, né? Então é aquele paraíso beatífico, ocioso, né? Que hoje a gente sabe cada vez mais que não é realidade, né? Não é compatível com a realidade. A gente sabe que tem muito trabalho na vida espiritual. Que o trabalho daqui é apenas um ensaio para o trabalho de lá, em qualquer área, né? O profissional daqui, ele está engatinhando no aprendizado do que será o trabalho futuro, né? Então, em todas as áreas, nós estamos nos treinando. O médico, o psicólogo, o professor, até o odontólogo, porque o espírito continua tendo dente, viu? Uma vez, numa reunião mediúnica, o espírito falou assim: olha, tinha um dentista que participava conosco lá, ele falou assim: olha, vai ter trabalho para todo mundo, até para você, viu, que é dentista, porque no plano espiritual continua tendo dente. Também o espírito, só porque desencarnou, ficou banguelo, né? Aquela coisa feia lá, tudo
Não, os espíritos exibem a dentição lá toda bonita, né? Aquele sorriso alvo, né? Então os espíritos continuam tendo dente, né? Uma coisa que a gente poucas vezes se lembra, né? Que essas especialidades continuam existindo, tá? Então são coisas que a gente tem que ir abstraindo, a gente tem que ir construindo esse raciocínio ali, né? É, fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto, para o seu espanto, né? O Alexandre falou. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. Né? Então a gente está dizendo, olha, a própria desencarnação na Terra não é um processo assim também tão simples. Existem muitas modificações, é um processo também que leva horas aí para se processar, né? Então não é uma coisa assim, é mais ou menos como uma reencarnação, né? A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Olha que interessante, né? Quer dizer que do mesmo jeito como eles estão fazendo uma redução da forma perispiritual para entrar na vida material, ele está falando que também, né, na enfermidade mortal, na enfermidade de longo curso, né, nas doenças terminais, você tem esse processo gradual de redução da forma. Também. Né, também de redução da forma, de preparação para a vida espiritual. Aliás, né, com o estudo a gente vai entendendo cada vez mais que a morte, a doença terminal, por exemplo, é das maiores bênçãos que a gente pode ter. Né? Porque é um estágio de preparação. A gente vê bem isso no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, né? Que trata quase que especificamente disso. Né? São vários casos de desencarnação, pacientes terminais, pacientes que já estão em processo de doenças e tal, até que venha a se desligar mesmo do corpo. Então, é um processo também de atrofia do corpo físico, porque a musculatura, depois de algumas semanas de cama, o corpo vai definhando, a musculatura vai diminuindo, né? O corpo todo vai diminuindo a sua energia vital. Tá? Então, é o inverso aqui, né? O que está ocorrendo aqui de lá para cá, nessas doenças terminais ocorre daqui para lá. Né? É o que o Alexandre está falando. Né? Há pessoas que depois de algumas semanas de leito se tornam francamente irreconhecíveis. Né? Olha só, há pessoas que depois de algumas semanas de cama se tornam francamente irreconhecíveis. Por quê? Porque muda, a fisionomia muda, o olhar muda, o corpo todo, a expressão muda, a força física, a desenvoltura, a postura, tudo isso muda. Né? Aliás, nós fomos criados, nosso corpo foi desenvolto e nós temos essa possibilidade aqui material para vivermos na verticalidade. Né? Para vivermos na verticalidade. A horizontalidade, né, basta algumas semanas na horizontal ali e nós já começamos num processo de atrofia pela falta de atividades físicas, né, de movimento, de exercício, né, mas não só em função disso. Não me recordo agora exatamente se foi na obra do André Luiz ou alguma outra obra que falava justamente sobre isso, a importância da verticalidade. Que coisa, né? A horizontalidade ficar dormindo muito. Isso aqui é bom para o pessoal que gosta muito de descansar, né? O descanso é importante, mas tudo que é abusivo, né? Então a horizontalidade, para nós aqui na matéria, ela tem os benefícios da recomposição orgânica até um certo ponto. Mas a permanência
né, indeterminada aí, ela acelera a perda de condições nossas, né, orgânicas, né? Vamos ver. É... Tá. Ele falou assim, o Alexandre fala assim, e devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Quer dizer que ocorre isso no corpo físico, que é muito menos maleável do que o corpo perispiritual. Então esse processo de redução na vida espiritual é muito mais visível, né, do que na matéria, logicamente, né? A explicação não podia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? Quer dizer, o André Luiz quer saber se isso, o que ele viu no caso do Segismundo, se é uma regra geral, né? Se acontece com todo mundo. De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Então, tanto a desencarnação quanto a reencarnação são processos individuais, são processos únicos, não há dois iguais. Diferem, né, ao infinito uns dos outros, né? As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Então, as facilidades ou não, né, os obstáculos, vão depender de fatores numerosos, né? Muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no retorno à crosta. Então vai depender muito da condição moral, intelectual, cultural, né, emocional do próprio candidato à reencarnação, né? Daí está uma diferença aí, que cada um é único, cada um vive num universo particular e cada reencarnação é única, né? Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer que tem companheiros, espíritos, né, que vêm em apostolado, vêm numa missão, né, em serviço de iluminação, né, apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Quer dizer que poderiam quase que praticamente assim entrar na vida material, todo esse processo de reencarne, esse processo psicofisiológico aí, sem a ajuda dos... Quase, né? Ele fala que vem sem ajuda absolutamente. Quase não precisam, né? Quase não se necessitam de cooperação. Muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo, né? Então, sinal que ainda precisam, mas não tanto, né, quanto no caso do Segismundo aqui, né? Não deveriam renascer, porém, tão somente aqueles que se revelassem preparados? A pergunta do André Luiz, né? Não deveriam renascer apenas os que estivessem preparados, né? Eu acho que aí não ia dar né? Acho que seriam poucos, né, que estivessem realmente preparados, né? Só que a reencarnação é um modo de preparação. Na verdade, não dá para a gente esperar ficar perfeito para reencarnar. Através da reencarnação nós vamos nos aperfeiçoando, né? Aí a resposta: não podemos esquecer, no entanto, refutou o meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias, né?
A reencarnação é o curso. É o curso, é o aprendizado. Ela própria é o aprendizado. Então não dá para a gente esperar a pessoa adquirir condições para reencarnar. Ele vai adquirir condições com as reencarnações. Né? A mesma coisa que a gente esperar ter aprendido várias coisas para a gente ir para a escola. Na verdade, a gente vai para a escola para aprender. Né? Então não se espera que nós cheguemos na escola aptos, absolutamente aptos. Né? E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Né? É o amor que faz isso, né? É o amor de um parente para com o outro, de um amigo para com o outro, né? Através de atividades intercessórias. Por quê? Porque a maioria da população não tem méritos próprios, depende de méritos daqueles amigos, familiares que já conseguiram avançar. Então eles intercedem por nós, né? Providenciam os recursos que precisamos para reencarnarmos, né? De auxílio, né? Toda a preparação. Todos nós precisamos da intercessão. E quanto menos temos condições, mais precisamos da intercessão desses espíritos amigos, né? E são milhões de companheiros vindos à carne, né? Diariamente. Né? O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta. Então, o caso do Segismundo é o caso da classe média espiritual. Tá? Não é da classe mais baixa, né? De menos condições, mas também não é dos espíritos de escola, né? Dos espíritos de grande elevação. Né? Então é uma reencarnação que simboliza milhares ou milhões de outras reencarnações. Tá? Então ele faz parte da classe média dos espíritos que habitam a crosta. Nem altamente bons, nem conscientemente maus. Tá? É mais ou menos como a gente é. Nós que estamos aqui, né, produzindo esse vídeo, vocês estão ouvindo. Nós, em termos gerais, nós somos assim. Nós não somos nem altamente bons. Né? Nós somos pessoas que procuramos o bem. Procuramos fazer o bem. Né? Procuramos pensar nas coisas boas, estudar. Tanto que nós estamos aqui estudando, né? Usando o nosso tempo para buscar coisas positivas. Isso já demonstra qualidades já admiráveis, já demonstra uma busca admirável, tá? Não é para qualquer pessoa estar parando aqui como a gente está fazendo para ficar analisando André Luiz, que se interessa por isso, que gosta disso, que se sente bem com isso. É a minoria da população. Né? Então, nós não somos nem altamente bons, né? O Segismundo não é nem altamente bom, nem conscientemente mal. Né? Nós não queremos fazer mal conscientemente para as pessoas. O mal que nós fazemos ainda é um mal que nós fazemos inconscientemente. É muito mais ainda da ignorância que nós temos, falta de tato, falta de autocontrole. Né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço, como diz Paulo de Tarso. Né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Por quê? Porque eu tenho o ideal de fazer o bem, mas eu ainda, às vezes, sinto dificuldades para fazer conforme o meu ideal. Né?
Mas o mal que eu não quero, isso eu ainda faço. Quer dizer, eu não quero fazer tal coisa, mas o hábito, aquilo que já fixou em várias encarnações, então as atitudes negativas eu ainda, por hábito, por compulsão, ainda acabo fazendo, né? Só devagar que a gente vai superando isso aí, né? Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Né? Se o André Luiz vai gastar muito tempo para compreender, imagina a gente, né? Mas enfim, ele está falando que a volta de certas entidades das regiões mais baixas, que aqui a gente ainda está vendo, ou seja, o mundo que é um espírito ainda de uma certa condição, coordenador de uma atividade de socorro nas esferas inferiores, né, nas proximidades de nosso lar, mas nosso lar está encravado ali no umbral, ele faz cerca ali com o umbral, tanto que tem muro de proteção em nosso lar. Né? E o Segismundo tinha um posto de socorro nas imediações de nosso lar, ou seja, uma região do umbral. Né? Então é um espírito de alguma condição. Né? Agora, tem reencarnações que são provenientes das regiões mais baixas, de maior sofrimento. Aí o Alexandre fala assim, olha, nessa condição aí, né, nesses casos, né? Ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Esse tipo de reencarnação exige laboriosos e pacientes esforços, tá, dos espíritos. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará muito tempo para compreender. Né? Então devem acontecer coisas que a gente nem imagina. O que deve fazer parte desse processo de preparação desses casos provenientes de regiões mais baixas, que vão reencarnar, deve ter nuances e necessidades que a gente nem imagina. Né? Então, com o tempo, a gente vai compreender isso. Né? As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiam-me na mente, sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Né, o André Luiz falando com Alexandre. Mas se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? Então André Luiz está querendo entender como seria se ao invés daquele ambiente de luz, de paz, de disciplina ali na casa do Adelino, né? Se a gente tivesse um ambiente de deboche, um ambiente desvairado, desequilibrado, como é que seria? Né? Como seria o auxílio nessas condições? Né? O instrutor meditou gravemente e redarguiu: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Quer dizer, a pedra preciosa caiu no meio da lama ali. Né? Você pegou, tirou da lama, continua sendo diamante. Né? Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Tá? Paternidade e maternidade são sempre divinas. Tá? Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Quer dizer, toda parte onde existem pessoas de boa vontade, está em jogo ali o trabalho da vontade divina, né? Então sempre haverá o lugar, né? Sempre haverá o auxílio da esfera superior. Né?
Então, os corações bem intencionados, né, de boa vontade, sempre terão o auxílio maior, né? Entretanto, devemos considerar que em tais circunstâncias as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Estão vendo? Então, nesses casos difíceis, né, embora ali estejam os espíritos do bem e tal, mas as circunstâncias, nessas circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. É um sacrifício para os bons espíritos proporcionar essa reencarnação. Eles o fazem de boa vontade, um espírito de sacrifício, mas é um sacrifício. É algo que exige muito mais deles, né? As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços e muitas vezes nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos antes de tudo lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Tá? Ficou um pouquinho longo aqui, mas vamos analisar, né? Quer dizer que nessas circunstâncias, nessas casas, nesse contexto onde as vibrações contraditórias existem, né? Das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio, né? Da viciação, né? Então, comprometem os nossos melhores esforços. Às vezes os espíritos estão lá se esforçando, fazendo de um lado o que as entidades desfazem do outro. Né? Fazendo o que elas fazem de um lado, as entidades infelizes desfazem do outro. Né? É lógico que o bem pode mais do que o mal. Só que às vezes a pessoa para quem os espíritos querem fazer o bem, ela não está se ajudando. Ela mesma se sintoniza com o mal. Então, o poder do bem de nos ajudar tem relação também com o quanto nós estamos abertos ao auxílio. Jesus, que era Jesus, ele, quando ele chegava perto das pessoas que estavam doentes, que vinham pedir alguma coisa para ele, ele falava assim: o que você quer que eu faça? O que você deseja? Ele não abria a mão de que houvesse a participação do desejo da pessoa. Senhor, que o Senhor me cure. É isso que você quer? Que o Senhor me cure. Então ele queria despertar, ele queria saber até que ponto ia poder contar com a ajuda da pessoa. Então vai, que a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Entendeu? Então, Jesus, com todo o poder dele, ele ainda não pode nos transformar de fora para dentro. Com todo o poder de Jesus, com todo o amor, ele ainda não consegue nos transformar de fora para dentro. A não ser com a ajuda do tempo, né? É o que ele está fazendo conosco. Só que nós precisamos aderir ao programa de Jesus. Aí que está a coisa. A nossa cura, a nossa melhora é de dentro para fora. Né? Quando nós estamos receptivos aos estímulos. Jesus falou: vinde a mim. Mas quem vai a Jesus? Quem ouve o chamado? É preciso que nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver. Né? Senão, muitos os chamados e poucos os que ouvem o chamado. Né? Entenderam? Então, quando os espíritos amigos têm que trabalhar nessas condições difíceis, às vezes eles fazem do lado e o encarnado e os espíritos infelizes desfazem do outro. Né? Eles têm que ter toda a paciência, né? E continuar ajudando. Né?
E pior aqui, né, ele fala, né, o Alexandre fala, é, antes de tudo, nós temos que lutar contra entidades monstruosas. Alexandre, mas o que são essas entidades monstruosas aí? Né? Pessoal, quando nós entramos em sintonias baixas, em vibrações, em frequências inferiores, através do cultivo do ódio, de todos os defeitos que nós temos, nós ficamos cultivando atitudes negativas viciosas, irresponsáveis. Nós estamos nos sintonizando com entidades de vários tipos, inclusive entidades monstruosas. Tá? Por quê? Porque nós apagamos a nossa luz e quem anda nas trevas, quem anda na escuridão, está sujeito a cair em qualquer buraco. Se nós andamos no escuro, nós podemos cair em qualquer buraco. Então, se nós baixamos a nossa frequência, nós podemos nos sintonizar com entidades, se frequentamos lugares, né, que não é uma questão de puritanismo, é uma questão de bom senso, de discernimento. Né? Até o Chico Xavier tem uma história lá que ele gostava muito de uma certa família lá, que eram amigos dele, e ele tinha muito carinho por aquelas pessoas, e o pessoal da cidade, conhecendo aquela família, falava: Chico, não fica indo lá, que aquilo não vai ser bom para você. Não vai lá, Chico, não vai. Que o negócio lá é complicado, aquela família lá é complicada. E o Chico estava sempre lá, conversando com o pessoal e tal. Aí o Chico, uma vez, ele perguntou pro Emmanuel, falou: Emmanuel, o pessoal fala que eu não posso ir lá, eu não posso ir lá, né? Será que eu não posso ir lá? Aí o Emmanuel disse que ele falou para o Chico assim, né? Olha, poder você pode ir lá. Eu não sei se você consegue sair de lá. Ai, ai. Por quê? Porque tem certas situações que elas são verdadeiros visgos, né? E a gente acha que a gente é muito forte, e às vezes a gente vai entrando em certos ambientes e vai se acostumando com certos grupos, com certas companhias, com certos hábitos. Quando a gente vê, a gente está até aqui, ó, atolado, fisgado, né, pelas entidades, pelo aquele ambiente e pelas pessoas, porque somos ainda frágeis. O próprio Chico, com todo o amor, com toda a condição que ele tinha, ele tem que agradecer muito a firmeza do Emmanuel, porque ele conseguiu levar a missão dele firme ali, muito em função do trabalho do Emmanuel. Porque o Chico não era perfeito também. Às vezes as pessoas ficam pintando o Chico como uma pessoa assim, perfeita, né? Absolutamente já evoluída. A gente sabe, a gente que conhece, estuda a vida do Chico, a gente sabe que foi uma pessoa toda amor, uma pessoa disciplinada e tal. Mas em muitas oportunidades ele manifestava aquele lado parecido com o nosso, né? De insegurança, de receio, de desequilíbrio, e o Emmanuel dava umas duras nele, chegava firme e tal, ia moldando ele do jeito que ele precisava, né? Então, não é fácil a gente viver a vida material, né? Por isso que a gente tem que ser muito grato aos espíritos amigos por nos ajudarem, para que sejamos bem-sucedidos, porque sozinhos por nós mesmos seria um caos, né? A nossa vida sem as sugestões dos bons amigos espirituais, né? Então, quando a gente estava falando aqui, né, da atividade dos espíritos, né, ajudando essas reencarnações difíceis, tendo que lutar contra entidades monstruosas, né, que nós, inadvertidamente, podemos entrar em sintonia, cultivando hábitos perniciosos, companhias, ambientes, nos tornando assíduos frequentadores de ambientes negativos. Você está ali no meio daquele ambiente, daquele caldeirão, você acaba absorvendo aquela energia também. Tá? Você acaba absorvendo aquela energia também. Tá? Então não é fácil, é preciso muito discernimento, muita renúncia, muita disciplina, né? Para que a gente tome cuidado devido, né?
E os encarnados, nós é que escolhemos. Nós escolhemos as companhias que a gente quer ter. Né? Nós escolhemos, nós elegemos. Então como é que os espíritos vão trabalhar num local ali, né? A dificuldade que eles terão se nós elegemos como companhias habituais entidades monstruosas, né? Então mas eles ajudam, né? Eles continuam nos ajudando com todo amor, né? Nós vamos fazer uma pausa aqui. Aí semana que vem nós vamos continuar desse assunto aqui, tá bom? Então, muita paz, fiquem com Deus, até a próxima.